você que não viu ainda vai poder ver, por exemplo, o Henri Cristo, que teve sensacional aqui. Fantástico o Henri Cristo. Você... Me dá aquele martelo. Tá? Pá! Aí a gaveta abre e o cara fala assim... Tiling, tiling. Ai, meu Deus. Que bobagem. Que bobagem, meu Deus do céu. Bom, fica sério agora, por favor. Ele diz ser a reencarnação do Filho de Deus. Eu vou conversar com Henri Cristo. Por favor. Senta, por favor. Traz água, é água. Aqui, ó. Água. Água pura. Pura, água pura. Água cristalina pura da fonte. Foi colhida hoje no Rio Tietê. Aqui. Mas na fonte. Agora, Henri, eu queria saber, primeiro o seguinte, em que ano você... reencarnou, vamos dizer assim. Quando é que foi isso? Dia 22 de março de 1948. 48 você nasceu, em 48? Numa pequena aldeia no interior do estado de Santa Catarina. Uma aldeia chamada Indaial. 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 Com Indaial. Há 53 anos. Há 53 anos. E depois que você nasceu, quando é que você começou a sua pregação? Com que idade? Eu saí de Indaial? De Indaial, de Indaial com 1 ano e 8 meses. E com 13 anos saí de Blumenau, porque de 1 ano e 8 meses até 13 anos fiquei em Blumenau. De lá comecei minha peregrinação sobre a terra. Fazem 40 anos que eu caminho sobre a terra. Há 40 anos que você está sobre a terra. Visitei todo o Brasil, toda a América Latina e quase toda a Europa. Agora... Só que eu não sabia quem eu era até 1979. 79, então vamos para 79. Que o Senhor revelou minha identidade. São 22 anos que você vem pregando, que você tem 22 anos já. Exatamente. Em setembro de 79, que o Senhor Deus, meu Pai, me revelou a minha identidade. Ninguém é obrigado a crer, como eu já acabei de dizer. Claro. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, Henri. Por que é que toda a pregação de Cristo levou apenas 3 anos? Ele nos disse... Não, obrigado. Ele veio ajeitar aqui. Ele é um assistente, é um cambono? Meu discípulo. É? Discípulo e motorista. Discípulo e motorista? É motorista. Tá. É motorista. Eu queria saber o seguinte, Cristo, em 3 anos, pregou toda a sua belíssima mensagem, que hoje você apenas repete. Por que ele conseguiu em 3 anos pregar o que você já está falando há mais de 20 e não te crucificaram ainda? Em primeiro lugar, João, eu queria te dizer o seguinte, porque tu falaste uma coisa aqui que agora é necessário que eu esclareça. Que eu repito. Você tem que ficar sempre no alto da montanha? Ali? Não, é que meu pai disse que tem que estar, quando eu vou invocar ele, num lugar mais elevado. Como a Adriana, eu fui a uma montanha. Mas então, agora simbolicamente, isso aqui. Mas deixa eu explicar uma coisa, falar, sou obrigado a corrigir isto, porque senão eles vão pensar que, infelizmente, aqui na Terra, desde que eu voltei aqui, eu tenho testemunhado que a maioria dos que se dizem religiosos repetem o que eu falei. Agora, quero deixar bem, nem sempre, como falei, às vezes distorcido. Então, para eles compreenderem, os que aqui estão e os que estão em casa, que eu não repito o que falei, então somente eu posso repetir também, mas então eu preferia pedir ao meu pai passar uma mensagem nova, para eles escutarem aqui e agora, para eles verem que não é... Não, agora não precisa, porque agora já teve a mensagem no começo. Não, mas tu não entendeu. Não, o que eu não entendi é o seguinte, seja qual for a mensagem, por que a mensagem... E não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Não está nada escrito no Evangelho, é uma outra coisa. Novo. Que tal? Acho legal. Então, agora, mas a pergunta é a seguinte, por que essa mensagem ela é muito mais longa que o Evangelho? Porque
Cristo conseguiu pregar tudo em 3 anos. Você está há 22. Sim, porque há 2000 anos estava previsto que eu E seria lá na época não crucificado. tinha televisão, agora é mais Pois é, fácil. estava previsto que eu havia de ser crucificado, haveria de ser crucificado. Você ou Cristo? Não és obrigado a crer, eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. Então está previsto que eu ia ser crucificado. Mas então, você tem, por exemplo, você tem, não tem marca nenhuma da Não, crucificação. em 2000 anos, Deus, meu Sumiu. pai, fez um cirurgião em meia hora faz a cirurgia. Deixa eu Imagina. passar essa mensagem para eles escutarem uma coisa outra lá do céu. Você vai ter que levantar de novo, fazer outra vez. Mas é breve. Olha, eu não quero contrariar você, mas Só porque daí... é aí eles breve. vêm. Sim, aí eles... Tu me interrompe a hora que quiseres. Tá eu bom? não vou interromper uma mensagem de Deus, para que eu vou interromper? Não, serei breve, tá bom? Breve, então breve, pode. Para eles verem que não é só, porque eu não falo só o que está na Bíblia, né? Eu falo uma coisa nova. Invoco mais uma vez meu Pai, o Pai Santo, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acércate de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Concluindo a mensagem. É mesmo? Isso não está na Bíblia, né? Não, não está. Concluindo. Eu queria saber 2 coisas do seu paramento. Primeiro, o manto vermelho, mas que tem uma franjinha, o manto. Essa franja faz parte de algum ritual, de alguma coisa? Esse manto, ele tem a mesma medida. Mas o manto de Jesus não tinha essa franjinha. Como é que tu pode dizer isso? Porque na época não tinha franja, assim, tinha? Isso aqui é feito manual, não é indústria. Isso foi feito um trabalho manual. E não fui eu que fiz, Desculpa. nem mandei Então, perdão. Não Outra é industrial isso aqui. Isso foi feito por uma pessoa, tá? Que ela teceu pessoalmente. Uma discípula O fez seu isso. discípulo motorista está ali com um bordão na mão. Eu pensei que era Moisés quando ele veio entrando até. Ele tem O ali que é aquilo na mão? É o cetro eclesiástico. De quem? É o cetro eclesiástico. É o cetro eclesiástico que está previsto em Apocalipse. Aqui, ó. É um Isso aqui macaco é o ali, ó. mundo, Não, isso aqui é o mundo. um boi. O mundo, a cruz na qual fui crucificado, não é obrigado a crer. Aqui está escrito Não, Agnus a Dei, que cruz quer dizer em português, esse é em latim, Sei, Agnus Dei, que o está Cordeiro escrito... de Deus. Está aí, então... E eu leio Judai, para mostrar que o Cordeiro de Deus e o Leão de Judá, como está na Bíblia, é Certo. o mesmo. Mas onde é que você arranjou esse Cordeiro, casal? isso o Senhor Deus determinou que uma pessoa fizesse para que eu... Foi feito Tem agora. um Mas simbolismo. não tem nada a ver com a cruz aí, né? Não, isso aqui Só o foi desenho feito da cruz. só para mostrar, como está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, eu quando vi esse aqui ia estar com um cetro eclesiástico. que Você é isso aqui. antes de receber essa mensagem... Pode dar, tem minha paz. Obrigado. Você antes de receber essa mensagem, você teve alguma profissão, assim, tipo Bem, quando carpinteiro? Quando eu era menino, eu, na minha infância, que eu trabalhei como profissão mesmo, verdureiro, padeiro, né? A princípio, quando era bem menino, com 9 anos, Fez eu tudo isso? ajudava, não, com 9 anos eu ajudava a mulher que me criou a lavar roupa, ela era lavadeira, né? E sua mãe? Isso era sua Pois mãe? é, exatamente, a mãe de criação, né? A mulher que me criou. Mãe de criação? Sim, porque... E qual é a outra? A mãe verdadeira? Minha mãe verdadeira é a terra e meu pai verdadeiro é Deus, né? Entendeu? Então você não nasceu, você foi regado. Não sei. Não. Eu saí. Saiu da terra? Eu saí do ventre. Não, peraí. Eu saí do Eu quero ventre de uma entender. mulher, sim. Ah, Mas a minha mãe verdadeira, eu tenho consciência que é a terra. Eu saí do ventre de uma mulher porque uma quer dizer, não é um parteira- Cristo cósmico o seu, não é? O cosmo é a terra. Meu caro João, Jô,
eu quero deixar bem claro, por acaso não é João também não? É José. José. Seu pai. Minhas escusas, porque Respeito, é. Jô, né? a gente- Jô de José. Então, voltando, é o seguinte, que a Mãe Terra, tomando-se consciência, a Mãe Terra é a mãe de todos. Genitor é uma coisa e mãe é outra. Perfeito, A não, Mãe que isso que eu Terra queria saber. é Mãe aquela Terra. que nos nutre. Nenhum de vós pode estar vivo aqui sem depender da Mãe Terra. Muitas pessoas dizem, mas eu amamentei meu filho, mas se a Mãe Terra não é generosa, não dá de comer adianta. para a genitora, ela não tem leite para dar para o filho. E o que acontece quando o seu pai, quando Deus dá uma ordem e você não obedece? Bem, eu, na verdade, quando eu não jamais desobedecerei uma ordem do Senhor, Claro, jamais, claro. senão quando, às vezes por um descuido, por exemplo, quando eu... A coroa, o caso da coroa. Aconteceu o seguinte, que eu estava até 1984, não, 84, deixa eu ver, 94, eu não usava coroa, né? Então daí, meu pai disse assim, deixou bem claro que na Bíblia está escrito que eu tenho que ter tudo o que eu tinha Na crucificação. até a crucificação. E a última imagem que a humanidade viu minha é essa, ele disse. Isso. Então daí ele determinou Que eu usasse eu a coroa. usasse uma coroa. E você não Então daí usava, eu e não aí? usei. E daí aí? então começou a cair meus cabelos, e caí, eu lavava a cabeça, caí empunhado, daí ele disse para Mas mim, não olha, foi por causa da coroa que deixa eu caía? Não? explicar, não, eu não usava. Daí ele disse para mim, o Senhor disse, se tu não mandar o teu servo fazer a coroa, entende? Então tu vais ficar sem cabelo. Careca. Este é o meu sinal, disse o Senhor. E então mandei fazer e parou de Correndo. cair a coroa. E ele disse que eu sou obrigado a apresentar-me em público sempre com a coroa. Quer dizer que você teria que usar essa coroa, tá cabeludo em 3 meses. É um milagre, é um Federico, milagre. que é careca, a coroa pra ele não funciona. entenderam, não entenderam. Entendi. É que Eu ia estava perdendo. brincando, Pois é foi uma que brincadeira. eu lavava a cabeça e caía Caía. empunhado no meu cabelo. O que tem aqui dentro dessa garrafa, ô Henrique? Agora que perguntasse, é minha água. Eu estava tomando água aqui para não desmerecer a tua gentileza. Você estava com medo de tomar a minha água, hein? Não. É água Eu pura. não tenho medo de nada, Jô. Você transforma em Só que vinho, isso é água, água se quiser. mineral. Essa aqui, né? Entendeu? Qual que é mineral? Essa aqui, né? Então, Essa aqui também é mineral. Então, ótimo, muito bem. Mineral. Exatamente. Vou oferecer água da bica pra você? Você sabe, né? Aí você passa mal e aí? Tá. Outra coisa que eu acho curioso é o seguinte. Você tem toda aquela onisciência do pai, aquele conhecimento. No entanto, você precisa de uma placa ali com telefone. Não, eu não. Quem são aquelas moças bonitas que estão ali? Já que ele falou, mostra e já explica o que é. Vocês são o quê? Discípulos. Chama as discípulas. Vem cá todos. Vem aqui. A cartinha para você, Obrigado. a literatura do etc. E no caso o telefone que a gente divulga justamente para as pessoas poderem conhecer melhor o Henrique Cristo, porque nos programas de televisão fica difícil conhecer ele por completo. O Henrique Cristo já Deixa eu tem, explicar já que não é meu tem telefone. site na Direto. Não é internet? dele, Sim. não é telefone dele. Não é meu dele. Ele não nem o precisa, site mas dele. comunica Eu queria explicar direto. que eu não possuo e jamais possuirei bens materiais. Nunca vou poder. Até nos estatutos da minha igreja está escrito que eu nunca vou ter bens materiais. Você não tem nada de... Tá tudo em Não nome posso de quem? possuir nunca, nem em nome da instituição. E de quem é a instituição? A sós do meu pai, do meu Senhor e meu Deus, do Supremo Criador. Foi ele que mandou que eu Perfeito. fundasse a nova ordem católica, a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Quem é aquele rapaz que está ali com aquela roupa também paramentado, que está aqui ao lado daquelas duas moças que estão ali? É outro discípulo. E cada um faz o seu figurino, não? Tem, essa é uma hierarquia eclesiástica. Ele é o quê? Ele tá no primeiro grau. E Então, é- e por o- esse motivo, ele veste diferente dos outros. Cada um tem a hierarquia. ele tá em que grau? Ele está no terceiro. Terceiro é mais próximo É ou o é mais... último, como é que- é o último grau. É aqui, terceiro. Mas a roupa dele é mais bonita que a dele. Hã? A roupa dele é mais bonita que a dele, é mais paramentado que a dele. É porque tem um significado dentro dos estatutos da SOS. Supremo- são bonitas. Então, que tem... Não, todas são bonitas, mas digo, Cada aquela um olha- roupa... pois é. Primeiro que ele já tem o privilégio de carregar o porrete ali, Não, mas quero explicar rapidamente. Haja graça. Que a hierarquia... porrete, der aquilo na cabeça de alguém. Aquilo ali é uma obra de arte. Tudo A bem. hierarquia, Jô, a hierarquia, veja bem, que meu pai disse que a primeira vestimenta da cor de argila, que simboliza o sofrimento que se tem para conseguir se situar diante da lei de Deus.
Então a cor da argila. Argila. Depois do azul, quando é o segundo grau, que já está transcendendo para o plano superior. Depois, mais tarde, virá o branco, que agora, como tem alguns que já tem véu branco, Tem o que alguém que- significa, mas não pode usar ainda roupa branca, porque daí... E essas moças? Há quanto tempo você está? Como é seu nome? A Líbera, A Líbera é um nome de batismo ou é um nome novo? de batismo A religioso. Líbera. Isso. Pois é, mas o seu nome de nascença. A gente prefere não revelar porque eu sou a Líbera e assumir essa identidade. A Líbera é um sou a nome Líbera. só ou é a Líbera? A Líbera, tudo junto. Tudo junto, a Líbera. Isso. E qual é a sua função na... Eu sou secretária de Relações Públicas. Sou Relações Públicas. E você? A Suzana. É tudo com A no começo, a Suzana. E você? A Liz Luz. A o quê? A Liz Luz. Alice Luz. Isso. Você é a... A Derrex. E aqui? A Sinuê. A Sinuê. Não tem um Ai Jesus? Não tem, né? Você é o quê? Eu sou Ivan. Ivan só? Ivan. É Ivan. É o nome dele mesmo ou foi o nome É o na nome que eu religião? dei para ele. Ah, você chamou ele de Ivan. Não, eu... Ele tem cara de Ivan. Tem todo um ritual, pô. E o outro lá, como é o nome do outro? Serafim. Qual seria o meu nome, Henry? Bem, o teu nome parece que tu fosse meu discípulo, né? Qual seria? Aí, quando chegasse esse dia, né? Em primeiro lugar, Não, mas qual seria na sua intuição? aí eu teria que primeiro ver tu chegar esse dia, não é? Daí, Porque, então, na verdade, os nomes, eles são dados de acordo com a condição de cada pessoa. Entendeu? Então, Sim, mas então eu não mas posso, a você não condição pode. não pode, porque tu, por enquanto, tu és comunicólogo, aqui tu estás cuidando tá fazendo um papel muito importante que é entreter as pessoas. Então, mas Inclusive, eu não posso ter lá um na minha- nome? Um nome de alegria, assim? ah, com certeza. Ah, sim, te darei um nome muito especial, mas só que eu só posso dar um nome depois que a pessoa fez a opção. E eu sei que não é o teu caso, que tu não vais fazer a opção, porque tua missão é essa, tá? Missão é essa. Então, eu sei que tua missão é essa. Não, Peço a você meu sabe pai que eu sou uma sempre- pessoa que eu acredito plenamente em Deus, claro. Eu acredito que, inclusive, que a casa do meu pai tem muitas moradas, tem algumas moradas diferentes. de Eu outros. peço sempre ao meu Agora, pai que te dê bastante saúde, Obrigado. para longa vida, para poder continuar brilhando nesse momento difícil que se vive na Terra, nesse momento horrível em que a sociedade está vivendo, que tem uma pessoa que consegue ainda fazer a outros rir. Tá? Bom. Isso é uma coisa que, inclusive, tem uma Obrigado. discípula de 74 anos, que está comigo há 20, e que ela te ama de paixão, João. Manda um beijo pra ela. Como é o nome dela? Todos te amam, mas eu estou dizendo ela. A Beberê? É. A Beberê, um beijo pra Depois você. tem a Helga, que tem 70 anos. que- Helga, a você tem um certo sotaque. Esse seu sotaque é da onde, Henry? Bom, eu, quando me chamou Jesus, eu disse que quando eu voltasse, pela minha voz, o meu rebanho me reconheceria. Então tem a mesma voz, o mesmo sotaque de que eu tinha antes de ser crucificado. Isso é uma coisa que não dá Mas, para inventar. mas Deus era alemão, polonês? Ou Deus, quer dizer, Jesus? Não, que você está com eu sotaque um era pouco e de... sou judeu, continuo, o mesmo judeu que crucificaram. Minha voz é a mesma, só Mas que o judeu- eu falo no neo-aramaico agora. Você fala aramaico? O neo-aramaico. Você fala o neo-aramaico? É que é esta língua que eu estou falando nesse instante. A língua minha, a língua que Deus me Mas é deu. neo-aramaico? É, exatamente. Parece tanto com português. Eu fiquei... Pois justamente. Aí é que Tô está. é que entendendo tu não tudo. entendeste ainda. Tu não- Estou entendendo tudo. Jô, Que outras línguas você fala, Henry? quando terminar o meu tempo aqui na Terra, a humanidade vai conhecer essa língua como a língua que Henri Cristo falava. E então, Mas eu falo... Que outras línguas você eu fala? falo a língua, o idioma dos países que me deixaram falar. Eu falei Por em exemplo? toda a América Latina, então falo espanhol. Falei na Europa, quando eu fui expulso da Inglaterra, fiquei na França, então falo Você fala francês. francês. É. Então, porque quando a Inglaterra me expulsou por motivos religiosos, né? Então, Inglaterra? então por isso que eu não pude falar inglês, né? Então, Você não fala inglês? vivi o tempo de uma gestação, mas eu tenho uma discípula que fala Fala inglês, inglês, claro. e que comunica-se pelo mundo inteiro via internet, é direct, e daí que ela fala inglês. Ô Henry, vou fazer uma pergunta agora muito íntima, mas eu acho que você, Pode falar à vontade. na sua imensa generosidade, vai Pode entender. ficar à vontade, qualquer tipo de pergunta Que é o eu seguinte. respondo sem dogma, sem sofisma, sem subterfúgio. Perfeito. O seguinte, eu sinto que você tem um odor muito forte de alho quando você fala. Ah, interessante. É, um alho mesmo. Mas é verdade. Eu sei que é verdade, eu não é verdade. Tô aqui do lado. Claro que é verdade. Ó,
Eu quero saber Jô, se o alho faz parte constante da sua alimentação. a base da minha alimentação é alho. Eu quero deixar bem claro que não convém comer alho cozido porque não tem valor nenhum. Mas o nem alho cheiro. cru, o alho cru, muita gente não gosta do cheiro dele, tem em pílula, mas ele é muito importante, muito mesmo. Ele supre muitas nutrições, muitos nutrientes. Mas uma pessoa que é uma reencarnação de Cristo precisa de vitamina? O meu corpo é de carne e osso igual que há 2000 anos. Bem. Então eu como peixe, eu sou vegetariano, mas como Mas peixe. por que vegetariano se Cristo não era vegetariano? Eu era vegetariano da 2000 anos. Como vegetariano se está lá comendo carneiro, não deixou está a própria carne, deixou Está lá escrito que eu a comi minha peixe. carne, esse pão é a minha carne. Não. Teve Simbolicamente, banquetes eu onde disse- ele comeu Não. cordeiro, carneiro. Peixe. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito outra coisa. Peixe. Ah, tá. Peixe. Tá. Eu li a Bíblia inteira. Tá. Jô, olha o seguinte. Então quero deixar bem Ele claro comia uma coisa. peixe, mas comia cabrito. Não comia. Neste século, antes de eu Cordeiro saber... de Deus, o Cordeiro de Deus. Então por que não é a alface de Deus? Não, acontece o seguinte, que eu disse, quando me chamar Jesus, Esse negócio de vegetariano é que eu não Uma entendo. coisa disso, eu disse, quando eu, na última ceia, comi este é meu corpo, bebi este é meu sangue, fazer isto em minha memória, porque, veja bem, que eu estava me entregando em holocausto, meu corpo físico, Mas tem para resgatar os citações de pecados banquetes, da humanidade. Não tem Mas banquete não- em casa de fulano, em casa de mas cigano. não comendo Foi cadáver servido um cordeiro. Mas não comia cadáver, nenhum. Nem de boi, nem de vaca, nem de Não, carneiro. boi, vaca não, mas Não comia. carneiro. Agora, Deus me deu uma memória. E por que que todas as parábolas, tudo que é falado, tudo que Cristo fala naquele momento, é sempre em reuniões festivas, onde estão comendo, onde as pessoas estão comendo, onde as pessoas estão bebendo. Quer dizer, não há um preconceito contra isso. Não tenho nada contra, podem comer à vontade, sou eu que não posso, por causa que eu recebi ordem de meu pai e me deu consciência, não sou contra que Mas comam. você comia? Claro, até 1976. Não, eu digo quando o Cristo comia. Não, há 2000 Na anos. última ceia, o que foi servido na última ceia? Peixe, pães, que inclusive partiu pão para dar. Por que não partiu um pedaço de cordeiro para dar pão? Porque não dá para partir o cordeiro. Jô. É verdade que o Bira era garçom na última ceia? Não, é mentira, né? Eu vou pensar melhor no outro dia que encontrar. Vou pensar melhor, vou olhar bem para ele, quem sabe lá vou descobrir se agora assim, numa olhada só não dá Não para ver. deu pra Agora retribuindo a brincadeira. né? Henri, o seu trabalho, né? Você mesmo falou que já foi preso em vários lugares e tal. As pessoas faltam, às vezes, até com uma certa generosidade, né? Porque, na pior das hipóteses, você não faz mal nenhum, nem prega nada de mal. Agora, por que essa imensa organização que Cristo nunca teve? Cristo tinha 12 pessoas com ele, né? E um ainda fez uma tremenda de uma sacanagem. Você tendo muito mais gente em volta, não tem medo que pinte também um Judas? E por que há essa necessidade de ter... Primeiro, você tem ônibus... Eu não tenho ônibus, que não pertence à instituição, é um motorhome. Tudo bem, não. Então é uma vamos- casa sobre rodas, né? Ótimo. Então vamos Eu- falar da instituição. Por que a instituição precisa ter essa organização? Porque, veja bem, Jô, como é que eu poderia vir montar num cavalo de Curitiba até aqui, ou num burro? Ou ir para o Portugal. Recentemente eu fui ao Portugal, convidaram pela televisão de lá, então eu ia nadando. Não dá, tem que ir. Podia ir andando. Tem os meios de transporte da época. Agora, quanto ao número de pessoas que tem em volta Quantos de mim... seguidores já tem? É preciso que tenha os meus discípulos e seguidores, Claro. mais do que antes, porque a humanidade consiste hoje, extraoficialmente, em 6 bilhões de pessoas. Então, como é que eu vou preparar pessoas para ensinar o reino de Deus só com 12? Não dá, mas eu depois... Mas olha, com 12 eles fizeram um bom trabalho, hein? Mas- Porque, ó, Por 3 anos. Mas não... só no boca a boca, olha onde é que Pois chegou. é, meu filho, mas O agora... Papa, tudo- o Papa tem conhecimento de você? Tem. Você já conhecimento. encontrou com ele, não? Não, mas ele sabe que eu existo, Sabe que você tá aí. que eu estou aqui. Bom, Inclusive, eu, de todo o meu coração vos digo que eu tenho, é bom que me olhem bem nos meus olhos, que eu tenho muita pena do momento que ele vive, das dificuldades que ele atravessa agora Verdade. fisicamente. Agora, tenho muita Henrique, pena
que ele está vivendo uma agonia muito grande. Mas é, a realidade Mas é um dele, homem muito corajoso. E é como ele representa a instituição que ele representa. Claro. E que meu pai declarou proscrito. Para quem? Para você? Meu pai Falou pra- declarou proscrito. Bom, eu conversei com o Henrique Cristo. Ah, Ju, peraí. Já... Vamos Não, não quero não. Já foi mostrado tudo. Ah, mas eu tenho que Map. falar também que é para as pessoas não se esquecerem que o MEP, que é o Movimento Eclético Pro Henrique Cristo, o telefone lá é 41 378 3003. Isso tá? para quem não souber ler, você está dizendo, né? Não, porque já- eles sabem ler, Então mas vai. às vezes demora para Internet. pegar um papel e caneta, À daí eles vão vontade. gravando. Internet. Internet é o www.henricristo.org.br. Ah, eu queria, se me permitisse, eu falar de política. É uma coisa interessante. Mas sabe o que A é? realidade do O nosso tempo momento que já- estamos vivendo. Então, eu só quero dizer que eu fui expulso do Senado, do Congresso Nacional, porque eu queria anunciar... No Congresso. Em 1998, eu quis explicar, advertir os congressistas, lá do Salão Verde me expulsaram. Quantas desgraças que estão acontecendo hoje aqui no Brasil. E quem estava no comando naqueles dias do Congresso são justamente essas figuras notórias e nobres que agora foram Tá. expelidas. Tá? Bom, já que você falou de Saibam política, já que abordamos todos que, os pontos, infelizmente, a realidade nacional, porque dizem, o índice se é escrito porque não ajuda. Senhor, Porque- eu preciso falar justamente por quê? Que ia ter a guerra civil. Porque a guerra civil. porque eu fui lá dizer Que que ia haver uma estava guerra sendo preparada a guerra civil. Ou melhor, que ela já existia, mas que ela ia se acentuar cada vez mais e mais e mais se não voltassem ao bom senso. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, porque realmente eu não posso, já que a gente cobriu tudo, política, artes, religião, tudo, artes através do bastão e tal. A vida sexual do Henry, como é que é? O Henry tem uma companheira, o Henry tem, Eu tenho, já recebeu alguma ordem para arranjar uma companheira? Não? desde 1979, Deus me deu poder sobre a carne, então eu já não tenho mais essas inquietudes que são inerentes ao ser humano. Não renunciei, não desisti, e sim que Deus me deu algo melhor do que Certo. praticar sexo. E o Senhor Deus me ensinou, através da oração, transmutar as energias do sexo via coluna vertebral para abastecer meu cérebro igual que há 2000 anos. E eu ensino os meus discípulos. Agora não ensino os que não são discípulos, porque é muito complicado quem vive no mundo viver sem praticar Claro, sexo. claro. Então, Mas eu você só não- posso ensinar aos discípulos. Então, Mas nem pode eu, vir nem meus uma ordem discípulos não um dia- praticamos sexo. Um dia pode vir uma ordem para você achar uma companheira, não pode? Não, porque o Senhor Deus, meu Pai, disse que não. disse que a vida não anda para trás e nem se demora nos dias passados, que eu estou indo para frente e que a minha missão é esta de ensinar à humanidade o caminho da luz. Que pena que um dia, há que dizer aqui que um dia eu vou falar, povo brasileiro, um dia eu vou falar para todo o Brasil e para o mundo. Pera, calma, Pode agora ter não, porque, certeza. não, porque agora, não, tudo bem. Não, agora não É vou que- falar, eu sei. Mas Não, quero dizer- nosso tempo agora realmente Não posso pedir estourou. só uma bênção E para você, para por mim, você ficava falando a noite toda, Posso mas pedir só uma bênção, Jô, para os que estão em casa? Tem pessoas doentes em casa, e como eu peço ao Senhor uma bênção, não custa nada aí. Pode ser? Tá. é uma bênção Rapidíssima. ótima. Pronto. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Num outro dia, Muito obrigado. quando der tempo, eu vou explicar uma coisa para todos os brasileiros, para quem quiser ouvir, sobre uma conclusão que meu pai disse sobre o sofrimento, a desgraça e o sofrimento que a pessoa tem quando padece de câncer. Um dia eu vou explicar sobre isso, como Perfeito. se livrar disso. Por hoje não vai dar tempo. Jô. E muito obrigado Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença, a todos vocês. Daqui a pouco a gente volta.